Agora é hora. Já é. Podcast Cegaiada. Escuro. Tu é cego. Muito bem, começando mais um podcast Cegaiada pelo YouTube, Vox Vision Web Rádio também, que transmite esse programa maravilhoso. Um programa esse que traz para você sempre as atualidades do dia a dia e o que você precisa saber está aqui no podcast Cegaiada. Chacoalhe o sininho, bata na bolinha, dê aquele like para nós, para que a gente continue com esse podcast Cegaiada cada vez mais longe, cada vez mais perto do seu coração. Que bonitinho, ó. Teco Barbero, jornalista, Bruno Branco, produtor, eu, Mazinho Boy aqui na mesita de áudio. E o Gabriel Monteiro. Mineiro, não, Gabriel Cardoso no vídeo e no logo. Eita, gracinhas à parte. Teco Barbero conosco e mais uma convidada de alto garbo e elegância. E aí, garoto Teco, como está a vida? Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, Mazinho, para todo mundo que acompanha a nossa audiência massacrante aqui do Cegaiada. Mais um podcast Cegaiada aí no ar, né? Muito feliz aí de trazer essa super convidada que vai falar de um tema super importante, que está sempre em evidência, né? Ele tem o período dele, que é o mês de outubro, mas é um tema que é absolutamente necessário ser colocado a qualquer momento, né? A gente trouxe aqui para o Cegaiada a doutora Flávia Nicásio, ela que ministra palestras e vai falar do tema câncer de mama, prevenção, né? E cuidados aí com câncer de mama, inclusive para nós, viu, Mazinho? Sabia que homens também têm que tomar cuidado com o câncer de mama. Sim, eu tava ouvindo isso daí, eu tava ouvindo essa história. É verdade, porque o foco sempre é as mulheres, né? Mas os meninos também é perigoso, tá vendo? Tanto os meninos quanto as meninas. Pois é, por isso que esse tema é tão importante para a gente colocar, né? Doutora Flávia, muito bem-vinda aqui ao Cegaiada. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver a hora que for nesse replay. É um prazer estar aqui com vocês. É um tema realmente que permeia a minha vida. Eu sou ginecologista e obstetra, então eu converso sobre isso todos os dias e é um prazer estar aqui para difundir esse conhecimento e a necessidade das mulheres e dos homens se conscientizarem da prevenção. Então é um prazer, obrigada pelo convite. A gente que agradece, né? E logo de cara, doutora, eu queria primeiro que a senhora contasse rapidamente um pouco da sua história aí com o tema, né? Apesar de a especialização já fica clara, né? E também relacionando com os sentidos, né? Na palestra que eu vi da senhora, você sempre coloca também a questão do sentir, do toque no corpo, né? E a gente está falando aqui para um público que não é específico, mas majoritariamente de pessoas cegas ou com baixa visão, né? Principalmente mulheres aí. Então, a gente vai nortear aqui o nosso podcast muito sobre isso. Tá. Então é assim, ó, meu nome é Flávia Nicásio, eu sou ginecologista, eu sou formada há 12 anos, né? E eu tenho atuado na área de ginecologia no SUS e no consultório desde esse período de formação. Depois eu fiz medicina nuclear, depois eu fui fazer algumas outras especialidades, eu fiz pós-graduação e hoje eu atuo mais no consultório e na rede pública tratando mulheres, tá? Isso não significa que o câncer de mama não é um assunto para homem, sim, porque a grande maioria tem as suas companheiras, tem mãe, tem filha, enfim, a gente precisa falar disso para todo o público. E eu estou muito feliz de estar aqui, porque as pessoas com alguma deficiência, seja ela visual, seja intelectual, enfim, elas precisam ter consciência que essa deficiência não limita vocês de terem um rastreamento e uma prevenção bem feita. Então, a necessidade do toque na mama, tanto para homem quanto para mulher, ele é muito importante, porque você vai conhecer a sua mama no seu toque.
Então, você vai sentir alteração de textura, você pode sentir algum nódulo, você pode sentir alguma secreção, algum líquido saindo da mama. Então, é super importante o hábito de se tocar para se conhecer primeiro, e depois, num próximo passo, depois desse autoconhecimento, é a identificação de problemas e alterações na questão da mama. Não só na mama, né, no corpo inteiro, mas aqui o foco é para a gente falar sobre o câncer de mama. Então, quando a gente vai fazer esse exame físico, a gente procura fazer várias inspeções, mas para o público que tem a deficiência visual, a mão é o que pode salvar a vida de vocês, tá? Então, o toque é para ele identificar se essa pele está mais grossa, se você encontra ferida, mesmo que ela não doa, se você encontra nódulos, cistos, alteração de secreção, saída de líquido. Então, o toque, ele vai ser o nosso norte, tá? Para as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, a gente ainda tem a inspeção visual e olhar se tem algum abaulamento ou não, mas o toque é o mais importante do exame físico. Então, a gente consegue fazer isso com muita eficácia, com bastante qualidade, e vocês fazem o rastreamento dessa forma, e se encontrar alguma alteração, claro, sempre buscar o seu médico, e as avaliações médicas são super importantes, porque o médico consegue identificar lesões até bem pequenas. Então, a avaliação médica não pode ser substituída só pelo autoexame, mas é ali no autoexame que você vai identificar algo que você tem aqui mais rápido. E aí, doutora, primeiro, a partir de quando que as pessoas precisam se preocupar com isso? A partir de que idade que eu devo realmente começar a fazer esse autoexame? Sim, a gente recomenda que todas as mulheres comecem a fazer o exame em torno de 40 anos. Tá? O autoexame com frequência, tá? Porque o pico de diagnóstico do câncer de mama no Brasil e no mundo é em torno de 50 anos, tá? Mas depois dos 40 a incidência sobe bastante. É bem mais difícil a gente encontrar pessoas jovens no auge da vida reprodutiva tendo um câncer de mama. Não é impossível, mas é incomum, tá? Mas a gente recomenda o autoexame a partir dos 40, ele feito todo mês, de preferência uma semaninha depois que já tiver acabado a menstruação para a mulher. Para quem não tem menstruação, a gente sempre escolhe uma data do mês e segue essa mesma data todos os meses. Então, para os pacientes que estão menopausadas ou os homens, a gente escolhe um dia do mês para realizar esse exame do toque, tá? E aí, doutora, falando do toque, existe alguma recomendação? Olha, toque dessa forma, com uma velocidade X ou Y, ou enfim, cada pessoa vai descobrir a sua própria forma de se avaliar. Na verdade, o toque, ele serve para a gente identificar a lesão, né? Então, a recomendação é que se faça o rastreamento de todo o tecido mamário, desde a região do alto da axila até a região inframamária, tá? Nós começamos e orientamos as pacientes a fazer com os braços levantados, porque isso facilita o toque de nodulações, tá? Porque o músculo peitoral que fica atrás do tecido mamário, ele vai fazer com que isso fique mais facilitado quando ele está estirado, tá? Então, mãozinha atrás da cabeça. E o toque a gente vai fazer de várias formas. De cima para baixo, na mama inteira. Depois a gente vai fazer movimentos circulares na mama inteira. E depois a gente vai apertar o bico, que é onde fica a areola. Quando a gente aperta o bico e a auréola, a gente vai identificar se tem saída de líquido, tá? Mas o toque, ele é feito para rastreio da mama inteira. Então, ele deve ser feito na mama inteira, primeiro de cima para baixo, depois de baixo para cima, e depois movimentos circulares. Por último, a expressão, apertar ali o bico da mama para ver se sai algum tipo de líquido. Perfeito. Você tinha comentado ali da idade, ali a partir dos 40 anos e tal, e eu fiquei pensando aqui, se a gente falar para um público que possa ter vários tipos de deficiência, muitas vezes esse pessoal toma medicações mais fortes, toma injeções, enfim, isso pode alterar e pode, enfim, trazer um perigo a mais?
Na verdade, a gente não tem associação de câncer de mama com medicamentos comuns, tá? Existem alguns estudos que eles mostram pra gente que alguns tipos de reposição hormonal, principalmente de pacientes pós-menopausa, pode aumentar o risco, sim. Mas um alerta que eu acho interessante para a gente fazer, e que pouca gente conversa sobre isso, é que a própria pílula anticoncepcional, a base de hormônios sintéticos, ela também aumenta esse risco, tanto quanto os hormônios usados para fazer a reposição hormonal, tá? Então, falando de risco de ter um tumor de mama por medicamento, a gente tem esses dois principais, tá? Quando a gente está falando de outras medicações que podem causar alteração da mama, aí a gente pode abrir uma gama de conversa sobre principalmente os antidepressivos, antipsicóticos, medicamentos anticonvulsivantes, que são medicamentos que podem aumentar um hormônio que chama prolactina. A prolactina é um hormônio produzido dentro da cabeça, na hipófise, e quando ele está aumentado, ele começa a fazer a produção de leite na mama, tá? Então, algumas medicações, até o Plasil pode fazer isso, que é remédio para ânsia e para vômito. Então, tem alguns medicamentos que aumentam prolactina, sim, e esse aumento pode causar descarga papilar, que é esse líquido saindo do bico do peito, que pode chamar atenção e dar um susto. Mas aí, por aumento de prolactina, a gente não está falando de risco de câncer de mama. Para falar de medicamento associado ao risco de câncer, aí a gente está falando mais dos anticoncepcionais, principalmente os sintéticos hormonais, e a reposição hormonal, quando ela é feita também com hormônios sintéticos. Os hormônios moleculares também aumentam um pouquinho o risco de câncer de mama, mas é um pouco menos do que os hormônios sintéticos, tá? Isso é importante, né? Porque, como eu coloquei, as pessoas com deficiência, por exemplo, múltiplas e tal, elas, às vezes, fazem diversos tratamentos, já passaram por diversas situações, e aí podem, né, tomar medicamentos que podem trazer preocupação, né? Isso é bom que a gente trouxe aí, né, uma luz aí, para o pessoal ficar um pouco mais atento e, ao mesmo tempo, tranquilo, né? Porque daí, muitas vezes, as pessoas têm medo de tomar algumas medicações por achar que isso pode causar, e na verdade não é bem assim, e outros que acham que não causa nada podem trazer aí, como por exemplo as pílulas, né? Inclusive, quando a gente está falando de câncer de mama, muito mais importante do que a gente pensar nos medicamentos, é importante a gente deixar essa mensagem. Quando a gente falar de prevenção de câncer de mama, a gente está tentando evitar que ele aconteça. Quando a gente está falando de rastreamento precoce, aí a gente está falando de realizar exame de mamografia para detecção precoce desse câncer, tá? Mamografia não serve para prevenção. Mamografia serve para identificar esse tumor cedo, que quanto mais cedo eu encontrá-lo, se é que ele existe, mais chance de cura, né? Então, quando a gente está falando de prevenção, os medicamentos entram nisso, tomar cuidado com essas medicações, e a avaliação do médico é sempre importante, nunca se automedique, tá? Mas tem outras coisas bem importantes para a gente falar de prevenção de câncer de mama, de risco, não só o risco familiar, de mãe, tias, avós, etc., mas o risco de hábitos de vida, que você pode piorar o seu risco de câncer. E a gente está falando do álcool, a gente está falando do tabagismo, a gente está falando da falta de sono, a gente está falando de não praticar exercícios. Então, uma vida saudável também ajuda a prevenir um câncer de mama. E o fator de risco isolado, que é o mais importante, que tem mais risco de eu desenvolver um câncer de mama, quando eu estou falando de hábitos, é a obesidade. Então, mulheres que estão com sobrepeso e obesidade têm que traçar uma estratégia contra isso, porque é o principal fator isolado de estilo de vida que aumenta o risco de câncer de mama. Ele praticamente dobra. Então, as pessoas que têm deficiência, não só a deficiência visual, mas tem algumas pessoas que têm uma deficiência de locomoção, né? E são pacientes que não conseguem fazer uma atividade física com uma regularidade. Mas existem outras estratégias para a gente poder aumentar esse gasto metabólico e para a gente evitar a obesidade. A estratégia nutricional, a estratégia do sono, a estratégia de fazer atividades que caibam
né, dentro do contexto das pessoas que têm alguma deficiência parcial. Então, a gente precisa conversar muito sobre isso na consulta para a gente encaixar o que é melhor para vocês. Mas cada paciente sai com uma prescrição diferente daquilo que a gente precisa fazer. Mas a mensagem em geral é exatamente essa. A gente precisa evitar a obesidade, a gente precisa evitar o consumo de álcool, a gente precisa evitar o tabagismo, a gente precisa começar a praticar atividade física, a gente precisa comer bem. Então, isso é o mais importante quando a gente vai falar de prevenção. Bom, aí a gente já falou bastante sobre prevenção, mas vamos dizer o seguinte, ó, aconteceu, eu não vi, senti alguma coisa estranha, percebi. Quais são os exames de praxe aí que as pessoas precisam ir atrás? Então, assim, antes de falar, listar os exames, destaca, por exemplo, uma mamografia, o que é, como é que ela funciona, porque às vezes as pessoas têm medo. Eu fico pensando nisso, gente que nunca fez, tal, dói fazer mamografia, por exemplo, enfim. Uhum. Tá, então vamos lá, para a primeira pergunta. Se você identificar qualquer nódulo na sua mama, procure o médico, tá? A grande maioria dos nódulos identificados não são nada ruins, tá? Não é um câncer de mama porque você identificou um nódulo, mas alguns podem ser. Então, se você identificar qualquer alteração na sua mama, a primeira coisa, procure o médico. O médico vai avaliar e vai pedir o exame mais adequado para a sua faixa etária, para o seu risco e etc. Tá? Então, nodulações ou descarga papilar ou alteração na textura da mama merece exame. E qual exame que a gente faz? Quando a gente vai falar de rastreio precoce, a gente vai falar de mamografia, tá? A gente também tem outros exames complementares, que é a ultrassom da mama e a ressonância magnética. Tem alguns outros exames que não são tão badalados assim, que não tem grandes estudos que comprovem a eficácia, mas a mamografia é o carro-chefe quando a gente está falando de rastreio de câncer de mama, tá? A mamografia nada mais é do que um exame que ele vai emitir como se fosse um raio-x, tá? Então, as mamas vão ser colocadas num aparato. Essa mama, ela vai ser apertada no aparato para ela ficar bem espalhadinha assim, e vai apertar essa mama. Quando estiver bem apertadinha no lugar certinho, ele vai emitir o raio. E aí, esse raio-x vai fazer uma imagem, que nem imagem de osso quando a gente quebra a perna, tá? Então, é uma imagem de raio-x, e essa imagem vai atravessar esse tecido da mama e vai me identificar coisas esquisitas. Em áreas que esse raio-x não consegue penetrar, ou seja, eu tenho um tecido muito denso, eu tenho alguma alteração que esse raio-x não atravessa, ele identifica nessa imagem como um nódulo. E aí a gente pode identificar a lesão neste exame. Se eu identifiquei, e a gente tem algumas classificações para mamografia, se ela é categoria 1, 2, 3, 4, 5, enfim. A depender desse tipo de classificação, que a gente chama de BIRADS, nós vamos dizer se precisa fazer uma biópsia ou se a gente vai prosseguir a investigação com outros exames. Alguns tipos de alterações, que são nódulos espiculados, retraídos, que são altamente suspeitos, com a mamografia a gente já encaminha direto para a realização de biópsia, porque é altamente suspeito. Quando a gente encontra um nódulo bem regularzinho, bem bonitinho, a mamografia fica em dúvida se a gente precisa prosseguir. E aí a gente vai investigar melhor, a gente vai fazer um ultrassom da mama, a gente vai fazer ressonância das mamas, e aí a gente vai definir se vai precisar de biópsia ou não. A grande maioria dos nódulos, só nódulos na mama, são benignos, então a gente acompanha de 6 em 6 meses. Agora, quem vai definir se esse nódulo tem característica benigna ou não, se eu vou ter que ir para biópsia ou não, aí vai ser a mamografia, tá? A mamografia identifica muito bem, como ele é um tipo de raio-x, ela vai identificar muito bem calcificação. E a gente tem mais chance de ter um tumor numa microcalcificação na mama, que é uma microcalcificação agrupada. Então, parece que eu peguei um monte de salzinho assim e joguei num lugarzinho assim. Essas microcalcificações agrupadas têm grande chance de eu ter algum problema ali. Se eu tiver um nódulo em si, não necessariamente, aí a gente vai investigar melhor. Então, por isso que a mamografia ela é muito importante e é ela que serve para o rastreio, porque ela vê muito bem a calcificação, que é muito perigosa, e a gente não consegue enxergar tão bem os nódulos, aí a gente vai investigar os nódulos com os outros exames, tá? Perfeito. Algum desses exames a pessoa precisa ficar preocupada porque dói, machuca, a gente fala isso porque vê, puxa vida, a mamografia aperta, enfim.
A mamografia não é um exame que eu vou falar para você que é super confortável, tá? Não é indolor, incomoda um pouco. Mas falar de dor, assim, é uma coisa um pouco individual, né? Tem gente que faz e fala, tudo bem, puxou um pouquinho aqui, incomodou um pouquinho aqui, mas não sente muita dor. Mas tem gente que fala, nunca mais eu faço esse exame porque eu não aguentei de dor. Então, dor é uma coisa muito relativa, mas não é um exame que é para ser excruciante, não. Incomoda, não é muito gostoso, mas ele não é um exame de insuportável de dor. Já o ultrassom não dói nada. A gente passa um gel em cima do tecido da mama e a gente passa o transdutor por cima. E ele desliza ali na mama, não dói nada. A ressonância de mama, se precisar fazer uma ressonância, ele é um exame um pouquinho mais chato, porque faz muito barulho, tem que ficar de barriga para baixo, tem que colocar as mamas como se fosse numa caixinha de ovo, assim, bem alocada. Então, você vai entrar na máquina de barriga para baixo, com as mamas num lugarzinho, assim. E tem que ficar paradinha, não pode mexer. É um exame mais chato de fazer. Não dói nada, mas é um exame desconfortável do barulho e porque ele é desconfortável a posição que você tem que ficar lá. E ele também não é muito rápido. A mamografia já não, a mamografia é mais rápida, mas por apertar o tecido da mama pode ser mais dolorido. Perfeito. Deixa eu ver se o Bruno tem alguma pergunta. Bruno, tá aí? O Bruno deve estar no trem. Eita, menino. É que ele apareceu aqui, mas vamos seguir. Doutora, você comentou lá na palestra, lá no Centro Universitário Facens, que pessoas que, por exemplo, passaram ao longo da vida fazendo muitos exames, raio-x, né, passando por muita radiação, também tem que redobrar a atenção, é isso? Isso, tem vários tipos de radiação, tá? Mas a radiação ionizante, principalmente, e a radiação que a gente tem nesses exames que a gente faz, principalmente quando eu estou falando de raio-x e tomografia, são radiações que pode causar um dano cumulativo, tá? Isso não quer dizer que se você precisar fazer um exame para fazer um diagnóstico de algum problema, que ele não deva ser feito. O que a gente tem que tentar evitar é o excesso de radiação quando ela não é necessária, tá? Tudo é custo-benefício. Sempre quando a gente vai propor um exame, sempre quando a gente vai propor uma estratégia, tudo é custo-benefício. O que eu quero investigar e o que esse exame pode me trazer de informação, tá? Quando a gente vai falar de mamografia, que é o exame de rastreamento, a gente está falando de uma radiação muito, muito, muito baixa. É como se a gente ficasse mais ou menos 7 dias no sol, ou um final de semana inteiro na praia estalando no sol. É mais ou menos a radiação, a equivalência de radiação que a gente recebe numa mamografia, tá? Então, não é uma radiação alta. Se a gente for comparar uma mamografia, por exemplo, com raio-x, a gente vai levar mais ou menos 2, 3 raio-x quando a gente vai fazer uma mamografia, que ela é uma mamografia mais sensível, que é digital. Quando a gente for falar de uma tomografia, por exemplo, a tomografia tem um nível de radiação, uma tomografia de tórax, que é só de um pedaço do corpo. A tomografia de tórax, ela tem mais ou menos a equivalência de 100 raio-x. Então, assim, nossa, a radiação, ela é perigosa para qualquer tipo de câncer, porque ela pode atingir o DNA da célula e aí pode causar algum distúrbio. Isso não é para causar medo, isso não é para causar alerta em todo mundo, porque se precisar fazer o exame, vai fazer o exame. O problema é todo mundo fazer tomografia todo ano, né? Aí é um problema. Porque daí você vai acumular radiação de uma maneira muito importante, sem vigilância de quanto você absorveu dessa radiação, né? Mas radiação é um dos fatores de risco, sim, para câncer de mama. Mas não é a mamografia que vai aumentar o seu risco de câncer, porque a radiação é bem pequena, tá? Então, você citou essa questão, né? E eu fiquei pensando aqui, as pessoas que, a partir dos 40 anos, por exemplo, vou começar a me cuidar mais, então vou fazer uma mamografia por ano. É por aí, talvez não necessariamente, né, tem que ter uma periodicidade, ou então, olha, eu não tenho plano de saúde, mas eu vou tentar no SUS todo ano fazer. Devo fazer isso? Como é que é? Tá. Então é assim, ó, se a gente for seguir as recomendações dos protocolos internacionais e daqui da Sociedade Brasileira de Mastologia, a recomendação é fazer mamografia anualmente a partir dos 40 anos, tá?
Para paciente que tem risco familiar, ou que encontrou um nódulo, ou está em acompanhamento, isso pode ser trazido para 6 em 6 meses, certo? Mas aí é um caso individual. Rastreamento, dizendo assim, a grosso modo, é uma vez ao ano a partir dos 40 anos. O Ministério da Saúde, se a gente vai falar de SUS, o Ministério da Saúde, ele já recomenda que a gente faça as mamografias a cada 2 ou 3 anos, tá? Eu, pessoalmente, eu trabalho na rede pública, eu trabalho no SUS, e eu peço para as minhas pacientes do SUS todo ano, tá? Tem municípios que conseguem fazer isso com uma facilidade maior, tem municípios que têm um pouquinho mais de dificuldade de fazer anual, mas ela é solicitada, sim, anual para os pacientes, inclusive quando elas querem pagar para fazer, elas acabam pagando para fazer, porque elas têm medo, querem fazer o rastreamento, enfim. Mas a recomendação que eu sigo é a recomendação internacional e da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é a sociedade específica de mama, né, dos médicos do Brasil, que fala para fazer uma vez ao ano a partir dos 40. Perfeito. E aí a gente já vai caminhando aí para o nosso final do programa. Eu queria que você fizesse um alerta aí para os homens, né? Que também tem que tomar um certo cuidado, né? Parece que não, mas também, né? Fala um pouco sobre isso. Isso. Os riscos de câncer de mama, eles são basicamente os mesmos quando a gente vai falar de prevenção para homem e para mulher, tá? Só que o fator de risco mais importante para câncer de mama é ser mulher, porque isso acontece, se você pegar 100% dos cânceres de mama que acontecem, 1% acontece em homem, 99% acontece em mulheres, tá? Então, acontece sim, câncer em homem, normalmente ele é mais agressivo, o homem tem menos tecido mamário, então, se aparece algum tumor, ele pode infiltrar mais fácil a região muscular do tórax e osso. Então, normalmente, quando o tumor é em homens, ele é mais agressivo. Por isso que é importante a gente falar da palpação das mamas também para os homens. Por 2 motivos. Primeiro, porque ele é raro, tudo bem, mas se for encontrado, ele pode ser bem agressivo e o tratamento também ser bem agressivo. Então, precisa identificar cedo também em homens. É muito menos comum acontecer, mas é possível. Inclusive, se alguém aqui da audiência tiver algum parente masculino que teve câncer de mama, você desta família, independente do grau de parentesco com esse homem que teve câncer de mama, você é do grupo de risco de alto risco, tá? Então, câncer de mama em homem, a família inteira deste homem passa a ser de alto risco para câncer de mama, porque normalmente é genético. Ou seja homem ou seja mulher, o seu risco aumenta se você tiver um homem na família que teve. É Exatamente. Isso, né? Perfeito. E quando a gente fala em câncer, uma coisa que assusta muito é que ele não tem sintomas, né? Dificilmente, se você não perceber antes, você não sente nada, é isso. Quando vai começar a sentir o quê? Olha, se é que... depende do tipo do que a gente está falando de câncer, tá? Tem câncer que dá sintoma muito cedo e tem câncer que ele é bem silencioso, tá? Quando a gente está falando de mama, câncer de mama, normalmente o sintoma é um nódulo ou uma saída de secreção pelo bico ou uma alteração de pele da mama, tá? Isso são os sintomas que acontecem inicialmente. Se você vai perguntar sintomas físicos, exceto isso, costuma não ter nenhum. Não tem cansaço, não tem mal-estar, não tem náusea, não tem vômito, não solta intestino, não dá febre, não tem nada. E câncer de mama não dói, tá? Então, eu tô com dor na mama, saio correndo? Não precisa. Se tá doendo, provavelmente nem é câncer, tá? É qualquer outra coisa. Mas câncer de mama não dói. Quando o câncer de mama já tá doendo, é porque ele já conseguiu infiltrar os nervos que vão irrigar essa região, ou tem uma ulceração de pele, tem alguma lesão muito extensa, e aí ele começa a doer. Mas normalmente câncer de mama não dá como primeiro sintoma dor, tá? Isso é importante, né? Porque às vezes as pessoas, tô com uma dorzinha, então é. E na verdade pode ser muscular, pode ser uma outra coisa, muito mais provável que seja isso. A grande maioria que tem dor pode ficar na paz do Senhor, que não tem nada, não. Só você dor, falou, né? Se tiver um nódulo, eu fico mais preocupado, mas se for só dor, não. Pois é. Você falou muito em nódulo, né? Em benigno e maligno, a gente fala, né?
O que é exatamente, como que o nódulo ele pode ser benigno, né? As pessoas ficam pensando nisso, né? É interessante a gente explicar. É que a descrição da lesão, ela é uma lesão nodular, ou seja, ela é uma bolinha. Nódulo significa bolinha. Tô falando no linguajar. No português, claro. O que o povo fala isso mesmo, uma bolinha, né? É isso aí mesmo. Nódulo em medicina significa bolinha, tá? Então, quando a gente encontra uma bolinha, esse tecido que está formando esta bolinha pode ser um tecido que seja uma nodulação ou um tumor benigno, ou seja, não é câncer. Formou uma bolinha, mas não tem nada a ver com câncer. Ou é um tumor maligno. E aí, se for maligno, essa bolinha, que é esse nódulo, é um câncer. E o único jeito da gente saber, com certeza absoluta, seria através de estudo de biópsia. Sim. Se ele for benigno, não necessariamente, mas ele vai ser mexido, vai ser retirado, né? Pode ficar lá. Fica lá, inclusive, ninguém vai mexer. A única situação que a gente vai abordar esses nódulos benignos é que alguns tipos de nódulos benignos, eles podem crescer bastante. E aí, apesar dele crescer muito, ele não infiltra, não dá metástase, não vai matar ninguém. Mas ele pode crescer de tamanho. E aí começa a fazer distorção dessa mama. Distorção do tecido, distorção da arquitetura. Fica feio, esteticamente falando. Então, esses nódulos benignos, mesmo sendo benignos, com biópsia sendo benignos, a gente pode tirar nas situações que eles começam a distorcer a mama, assim. E outra coisa que a turma fala é assim de virar, nada vira, né? Ou é ou não é, não é isso? Ou não tem nada a ver? Exatamente. Pode virar, não sei o quê. Depende do tumor que nós estamos falando. Depende do tumor que a gente está falando. Mas tem tumor que pode virar mesmo? Se a gente está falando de um tumor de mama, por exemplo, um tipo de tumor de mama que chama filóides. Se a gente está falando de um tumor filóides, ele tem capacidade de malignizar, sim. Então Só que ele começa com um nódulo bonitinho, ele já começa agressivão. Entendeu. E não é um câncer, mas ele pode virar coisa ruim, sim. Agora, a grande maioria começou benigno, vai terminar benigno, não vai virar nada. Então, assim, para a população, a gente tem que deixar isso claro, que eu tenho um nódulo, eu tenho que mexer, tenho que tirar. Não faça isso. Se você vai tirar todo ano, você vai tirar um. Porque então, tá cheio de coisa que a gente nem sabe que tem também, né? Porque por dentro, você vai saber, ninguém sabe, dentro da pessoa. A gente precisa acompanhar. E aí, se as características forem sugestivas de alguma mudança, a gente vai fazer biópsia e retirar. Se por acaso você está fazendo acompanhamento, ele está absolutamente estável, não tem a menor necessidade, não vai virar coisa ruim. Esse negócio do virar é muito interessante, porque sempre a gente ouve isso, né? É bem popular, assim, vai virar. Então, é bom deixar claro. É a mesma coisa para mioma, por exemplo, para mulher. Elas correm de medo com mioma, vai virar coisa ruim. Isso mesmo. Mioma também é uma bolinha benigna. É importante esclarecer. Mas e mais alguma coisa? Mais alguma coisa é o pessoal tomar consciência e fazer o exame que tem que fazer, né? Assim, em primeiro lugar é esse. Pois é, eu queria, antes da gente encerrar, tocar num tema que é bem complicado, mas talvez para desmistificar um pouco e mostrar que não acaba a vida por ali, né? A gente sabe que, em alguns casos, recomenda-se a retirada, né, da mama. Se você puder explicar rapidamente como isso funciona e que não acaba com a vida da pessoa, acho que seria importante uma abordagem desse tema também. Tá. Quando a gente está falando de cirurgia para mama, depende muito do tamanho e do estadiamento deste tumor, quando a gente está falando de câncer, tá? Então, a depender da idade, do tipo de tumor, qual é a linhagem de células que tem desse tumor, o tratamento vai ser X ou Y. Tem pacientes que começam com químio, tem pacientes que começam com cirurgia, tem pacientes que começam com químio e rádio, tem pacientes que fazem cirurgia depois químio e rádio. Então, assim, o tratamento depende muito contra quem a gente está lutando, qual é o tipo de tumor que a gente está falando, tá? Na grande maioria hoje, se a gente conseguir fazer esse diagnóstico precoce, a grande maioria vai tirar aquela lesão, que a gente chama de quadrantectomia, e vai fazer depois um tratamento adjuvante, tá? Então, não vai retirar a mama inteira.
Nos casos que você tem um tumor já bem avançado, ou tumores super agressivos, com potencial de metástase muito grande, pode ser que seja optado por fazer a mastectomia radical, que é quando a gente tira o tecido todo da mama. Antigamente era mais comum fazer essa técnica, hoje um pouco menos, tá? Mas quando é indicado fazer a retirada completa, já existem muitos serviços, inclusive, que já fazem a reconstrução no mesmo momento da cirurgia, porque a mama é uma região muito sensível para a mulher, não só para a sexualidade, mas também para a cabeça da mulher, tá? Eu estou falando de risco de, inclusive, de depressão, porque você amputou as mamas, né? Então, é uma questão muito sensível para o universo feminino falar de amputação da mama, tá? Então, tem alguns serviços já que fazem isso, inclusive no SUS, que fazem a retirada e já fazem a reconstrução para voltar a ter o volume da mama e depois fazem uma tatuagem ali no bico para devolver a estética. Não fica exatamente igual, claro, tem algumas que põem prótese, enfim, mas isso já ajuda a voltar a autoestima da mulher, porque é uma batalha e é um novo começo para ela. Para começar a fazer os exames, os tratamentos são mais difíceis, tem gente que faz quimioterapias bastante fortes, cai cabelo, dá muito efeito colateral. Então, assim, manter a anatomia desse local, da mama, é muito importante. Mas quando isso não consegue ser feito no primeiro momento, depois que acabar o tratamento, a gente consegue fazer. A grande maioria dos tumores de mama, eles têm 95% de cura se forem diagnosticados cedo. Então, é isso que é o mais importante, é diagnóstico cedo, cura, e depois a gente consegue fazer, sim, uma melhora da estética, e você vai continuar a sua vida, e não vai ser isso que vai atrapalhar você do ponto de vista cirúrgico estético. Maravilha, mas se não tiver mais nenhuma questão, eu vou pedir para a doutora deixar uma mensagem bacana aí, para a gente encerrar o nosso programa, de incentivo aí para todo mundo se cuidar, fazer o autoexame, enfim. É isso mesmo, e agradecer ela pela presença aqui e esclarecer, porque essas coisas sempre tem que ser esclarecida e nada melhor que falar com a pessoa que entende do assunto, né? Então, agradeço a ela aqui, da minha parte. Obrigada a todos vocês pelo convite, por esse espaço de abertura para a gente falar de um tema tão importante que me é muito caro, que eu insisto nisso todas as consultas que eu faço. E a mensagem para todos, tá? Se conheçam, se toquem, entendam da sua anatomia, porque só vocês podem conhecer vocês melhor do que ninguém, melhor que qualquer médico. Então, qualquer alteração que acontecer, vocês vão identificar. Então, tenham o hábito de fazer esse autoexame para que, se acontecer alguma coisa, a gente tenha uma chance e um potencial de cura muito incrível. Então, as suas mãos podem salvar a tua vida. Então, se toque, que é um meio que a gente tem para conseguir ter longevidade saudável e uma vida cada vez melhor. Obrigada, gente. Maravilha, doutora Flávia Nicásio, muito obrigado mais uma vez por ter participado com a gente. Foi super esclarecedor, né? E a gente espera que esse podcast possa chegar aí para todo mundo e trazer esse conhecimento super importante de saúde para que todo mundo tenha uma qualidade de vida ainda melhor. Tá bom? Tá aí. Mazinho, obrigado mais uma vez. Bruno participou rapidinho aí, né? Não conseguiu, mas estamos aí. Esse foi mais um Cegaiada. Logo mais um aí. E até a próxima. Tchau, Mazinho! Muito bem. Teco Barabera, doutora Flávia aqui com a gente hoje no podcast Cegaiada. Continue acompanhando os nossos podcasts, trazendo sempre o melhor para você. Mais um podcast Cegaiada aqui no seu YouTube e na sua rádio Vox Vision. Semana que vem tem mais um. Vambora! Tchau. Eu não sei, às vezes eu fecho o olho e fico conturbado. Por quê? Escuro. Podcast Cegaiada.